A coletiva ao vivo a respeito da prisão do prefeito e outras pessoas lá. Põe no ar. Na data de hoje, então, como o doutor Daniel já disse, foram cumpridos esses mandados de prisão e busca e apreensão. Participaram dessa operação 128 pessoas, dentre promotores de justiça, servidores do Ministério Público, policiais civis, policiais militares, integrantes da Polícia Penal. Foram utilizadas 35 viaturas e também uma aeronave, um helicóptero. A necessidade dessa aeronave se deu em razão de cumprimento de uma dessas ordens judiciais que ocorreu em um condomínio próximo aqui ao centro de Iguapé, mas que fica localizado do outro lado do rio. Então essa aeronave foi de grande valia para que uma equipe chegasse lá a tempo, ou em tempo. Foram arrecadados diversos documentos que corroboram com todos os elementos que já subsidiaram todos esses pedidos junto à Justiça e também o próprio recebimento da denúncia e o deferimento dessas ordens judiciais. Então, documentos, veículos foram arrecadados em razão de ordem judicial e é isso. Ok. Passar a palavra para o Major. Muito bem, você vai vendo, nesse momento, nós estamos ao vivo de Iguapé e você vai ver o Major da Polícia Militar agora falando também dessa operação, já o GAECO, o Ministério Público. A prisão do prefeito, a prisão de empresários da cidade e você vai ver agora a Polícia Militar, suspeito de corrupção lá na cidade. Boa tarde, Major Alexandre Milhomem Silva, eu sou o subcomandante do 24º Batalhão em Varginha. Bom, a Polícia Militar, ao ser demandada pelo GAECO para apoiar a operação, ela disponibilizou o seu efetivo, totalizando aí 57 policiais militares, 17 viaturas, para que as ordens judiciais pudessem ser cumpridas a contento. Olha, nesse momento, agora, todo mundo ali vai falar, agora você vai acompanhando. Nós estamos ao vivo de Iguapé. Bom dia, o prefeito Nelson Lara está preso, vamos ver. Planejamento e Comunicação da Diretoria Regional de Polícia Penal com sede em Lavras. E a Polícia Penal integra hoje a operação do GAECO com 3 veículos, um deles descaracterizados, com a finalidade de realizar a custódia dos indivíduos presos e, ao fim dos trâmites da operação, conduzi-los à unidade prisional de destino, a fim de que eles sejam classificados para que se verifique onde o melhor local para realizar a custódia dos mesmos, de maneira definitiva. Aqui na TV Alterosa você vai vendo o trabalho do GAECO, o trabalho do Ministério Público, você vai vendo das polícias, a coletiva, nesse momento nós estamos ao vivo, o Ministério Público vai falar também e agora a gente vai saber, nós vamos saber tudo o que realmente está acontecendo lá em Iguapé. Nesse exato momento, o Ministério Público está ali do lado, tá? Procurador-geral do município foi preso, o prefeito foi preso, o diretor do SAAI foi preso, gestor de obras da cidade também e 2 empresários lá em Iguapé, na manhã desta quarta-feira. Você viu que o helicóptero pousou lá em Boa Esperança, você vai vendo, olha só, o caminhão da polícia, vários policiais e vamos voltar lá agora ao vivo de Iguapé, vai. Combinar versões e em algumas situações estavam falando, cogitando, trocando ideias de arrumarem uma forma de intimidar uma determinada pessoa por intermédio de ameaças e, se necessário, até mesmo atentar contra a integridade física dessa pessoa por intermédio de agressões ou até mesmo evoluindo para uma situação de morte. No mesmo sentido, em relação até mesmo a uma autoridade, foi verificado que em conversa entre esses indivíduos, eles
cogitavam, não que estavam planejando especificamente em relação a isso, mas eles cogitavam a possibilidade de um atentado que seria bom, que seria do interesse da organização criminosa que uma determinada autoridade morresse. Porque essa pessoa saberia demais? Qual seria o intuito? Em relação a uma dessas pessoas, é porque seria a pessoa que estava levando as informações ao Ministério Público inicialmente a respeito das irregularidades que estavam sendo apuradas. E em relação à autoridade, porque essa autoridade estava investigando esses fatos em inquéritos civis e já estava incomodando demasiadamente a organização criminosa com as investigações em andamento. Duas pessoas, então. Duas pessoas, portanto. Essa autoridade é de qual? É um promotor de justiça. Muito bem, então olha, ameaças, o Ministério Público está dizendo que essa associação criminosa, eles estavam pensando em ir para cima de quem estava investigando e também de pessoas lá da cidade e da polícia. Então você acabou de ouvir agora o Ministério Público falando isso, nós estamos ao vivo, eles têm esses detalhes, essas informações. Olha só, o helicóptero chegou hoje de manhã junto com um monte de polícia lá na cidade e nós estamos ao vivo. Mais uma vez aqui sendo perguntas ali dos repórteres para a polícia. Sobe o som aí. Que essas pessoas produziriam esses documentos falsos e eles foram encontrados, além de diversos documentos relacionados a essa questão de loteamentos, que também é um dos fatos, né, já apurados e objeto dessa investigação também. Então, celulares foram apreendidos, além dos celulares apreendidos também esses documentos e, enfim, anotações que corroboram, como eu disse, toda a investigação. Perguntas dos repórteres ali para a Polícia e o Ministério Público, ao vivo nesse momento, você está vendo aí a polícia, o Ministério Público falando a respeito da prisão do prefeito, de pessoas que trabalham na prefeitura e empresários da cidade de Iguapé. Não temos ainda a quantia total. Como eu disse, nessa primeira denúncia foram previstos determinados atos de corrupção envolvendo bens imóveis. Então, creio que aproximadamente R$800 mil em bens imóveis em relação a essa primeira denúncia. Mas há também investigação em relação a propinas recebidas em razão de licitações. Então, em relação aos bens imóveis, na investigação relativa aos empreendimentos imobiliários aprovados pelo município e no âmbito das licitações e dos contratos administrativos, essa investigação ainda continua em andamento, ainda esses fatos vão se desdobrar, não temos um valor global nesse momento. A polícia, o Ministério Público ainda não tem o valor desse montante, desse dinheiro, estou dizendo ali que são terrenos, e aí a polícia vai passando os microfones ali para que a gente possa ouvir. Neste momento nós estamos ao vivo lá em Iguapé a respeito da prisão do prefeito e outras pessoas. Esclarecimento, nós conseguimos identificar que em Iguapé havia uma expansão do perímetro urbano desordenada que ocorria mediante a aprovação incontida, quase compulsiva, de leis específicas que convertiam áreas de natureza rural, várias delas encravadas na zona rural ou sem ligação direta com o perímetro urbano da cidade, seguidas de aprovação dos loteamentos pela prefeitura. Segundo o Estatuto da Cidade, a expansão do perímetro urbano municipal ela precisa ser feita com base em estudos urbanísticos que vão orientar o desenvolvimento da cidade. Isso não pode ser feito de maneira aleatória, como vinha sendo feito. O Ministério Público chegou a fazer, inclusive, recomendação para a Prefeitura de Iguapé, a título de advertência ou de orientação, para que novos loteamentos não fossem aprovados nas novas áreas de expansão urbana, sem esses estudos urbanísticos preliminares. Isso consta, aliás, expressamente no Estatuto da Cidade.
A Prefeitura nos encaminhou em retorno expressamente uma comunicação dizendo que iria acatar e não aprovaria novos loteamentos sem esses estudos. E logo na sequência aprovou mais 3 deles, 3 loteamentos. Isso nos chamou muita atenção, inclusive a facilidade com que essas leis vinham sendo aprovadas no âmbito da Câmara Municipal. O que a investigação acabou demonstrando, pelo menos em relação a alguns desses loteamentos, é que houve a aprovação dos loteamentos mediante a entrega ou a promessa de entrega de lotes nos empreendimentos em troca da aprovação. Muito bem, então você vai acompanhando agora a coletiva, você viu aí o Ministério Público dizendo que o prefeito supostamente estaria ganhando lotes, imóveis para poder aprovar. Agora o Ministério Público fala que na Câmara Municipal também estava tendo facilidades para poder aprovar, aprovar esses loteamentos.